Pessoal, vamos começar a nossa aula número 5 de Assembly. Então, da mesma forma, nós vamos criar um novo arquivo, aula 5, e vamos aproveitar o conteúdo da última aula e colocar no novo arquivo. Ok? É, na verdade, aqui já tem aqui umas pequenas modificações que foi eu incluí o termo backtick para backward, crase e acento grave, né? Que é esse separador aqui, olha, tá? Diferente de aspas simples ou aspas duplas. Com o NASM, ele permite, né? Esse separador crase, ele permite que você insira um caractere de escape, como esse de nova linha, line feed. Tá? Dificilmente você vai ver literatura, ou sei lá, em qualquer lugar aí da internet dessa forma. Mas se você olhar o manual do NASM, está bem documentado isso daqui. Mas ok, então nesse caso, nesse caso específico, vamos fazer como os demais fazem. O que eu vou definir aqui? Aliás, eu já tenho definido na nossa biblioteca. Vamos lá pegar a definição. Aqui, olha. Então, o caractere de controle line feed, cujo valor em hexadecimal é 0A, dessa forma aqui, ou 0AH, né, dessa forma, normalmente o pessoal chama isso de line feed. Então, eu vou pegar essa definição e vamos colocar lá no nosso arquivo. Aqui, ó. Ok. Só vou organizar aqui o espaçamento. Então, um passo, digamos, para trás, ou sei lá, para frente, depende do ponto de vista, seria fazer como todo mundo faz. Então, eu venho aqui e ponho LF, tá? Uh, Isso é necessário para que, quando for impresso o imundo, também seja impressa uma nova linha, ou seja, o cursor do terminal ele volta, mas volta na próxima linha. E em termos de passo, eu vou voltar aqui. Todo mundo usa 0x80, né? Ou 80H. É um pouco mais raro, mas também você encontra. São duas formas de escrever aquele número 128 em hexadecimal. Mas eu vou manter em decimal, tá? Por uma coerência aqui, olha. Todos aqui são decimais, tá bom? O que mais? Eu comentei do backtick. Ah, sim, aqui eu acho que eu deixei sem dizer aqui, eu só disse arg0, né, que é o file descriptor, descritor padrão, né, que é a tela, que é o standard out, né? Só que eu acho que eu não coloquei que o endereço é arg1 e o número de bytes arg2. E a mesma coisa aqui, eu acho que eu não coloquei que no caso do syscall saída, arg0 precisa do status. Esse argumento a gente coloca o status, né, que no caso, normalmente a gente coloca como zero. Muito bem. Ah, então vamos agregar aí uma outra coisa interessante aqui. O programa aqui roda normalmente, só que eu vou fazer o seguinte: vamos colocar um rótulo para escrita, por exemplo. Né? Olha aqui, ó. Na verdade é a syscall write, né? Digamos que esse trecho eu quero chamar de escrita. Eu vou dar um rótulo para esse trecho. E o trecho seguinte,
Não vou usar acento, tá? Saída. Pronto. Também é um rótulo para essa sessão aqui. Mas veja, o rótulo aqui, existindo ou não, por enquanto não serve para nada. Né? O programa começa aqui no ponto de entrada, que é esse rótulo underline start, e vai lendo, né, as instruções, né, e até o fim. Né? A última linha, que é a linha 26. Então, para que eu coloco um rótulo aqui? Só para ilustrar, dois, duas instruções, que seriam call, chama, escrita, e uma outra, vou já explicar por quê, jump, saída. Pronto. Em princípio é isso. Só que é o seguinte, olha, o que significa isso? É essa aqui, call escrita, chama o trecho de código rotulado por escrita. Toda chamada, ela pressupõe um retorno. Então aqui eu tenho que acrescentar essa instrução, ret ou hat, tá? Então ele chama isso aqui comparando com o Basic, vamos colocar aqui uma comparação. Lembra do GoSub? E aí o parzinho, GoSub e o return, né? Tá? Ele GoSub label e depois return. Tá? GoSub label, olha o label aqui. Label é a etiqueta, né? Tá? O rótulo. Pronto. E aí ele retorna. Esse é o return. Tá? E o jump? É porque a gente usou. A gente poderia usar o call, tá? Mas por que a gente não vai usar o call? Porque o call pressupõe um hat no final. Já o jump não. E por que esse caso? Simplesmente porque quando aqui o programa sai e acabou, ele não tem retorno. Né? Lembra? A função exit, tá? O syscall exit, ela não retorna nada, tá? Para o programa, né? Ele não coloca nada em EAX depois que terminou. O kernel, sim, o kernel recebe o status, tá? Mas, lembrando, o write, quando eu chamo, né, o kernel para executar o write, é, no final da execução ele coloca ele coloca um número, um valor, né, que equivale mais ou menos ao número de bytes aqui, tá? Em EAX. Ou seja, ela tem um retorno. Já o exit não. Então é por isso que eu estou usando jump, sim, que em Basic seria igual ao goto. Lembra do goto? GoTo vai para aquele lugar e acabou, e não volta. O GoSub vai para aquele lugar e retorna. Tá? Vamos salvar e ver se roda? Então, Ctrl Save. Vamos mostrar um terminal. Ok? O terminal já está lá. E aí aquelas nossas instruções que eu não consegui realizar uma task no VS Code, né? Montar uma task, que é uma rotina uma tarefa, né? Uma automatização, de forma que eu clicasse ali uma tecla ou um conjunto de teclas e automaticamente a montagem e a linkagem ocorreria. Eventualmente até o código executável iniciaria. Então isso seria como se fosse uma macro, entende? Mas eu confesso que eu não consegui fazer
no ambiente do Windows, né? Mesmo, simulando o Linux, mas dentro do Windows, o WSL. Ah, tá, então aí vamos ter que fazer na unha mesmo as instruções, né? Vou abrir aqui. Vocês lembram da nossa cola, que primeiro é o NASM, o montador, ok? Oh, que eu fiz alguma bobagem aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Vamos copiar. Pronto. Aí eu mudo o nome do programa. Qual que é o nome do programa? Aula 5, certo? E agora o linker, né? Daqui a pouco a gente decora. Não precisa mais olhar na cola lá, a nossa cola número 1. Opa, desculpa. Eu cliquei sem querer aqui em alguma outra coisa. Aula 5. Aula 5. Perfeito. Deixa eu limpar isso aqui. E vamos rodar, né? Sempre no ambiente Linux, ponto barra aula 5. Pronto. Rodou normal. Tudo bem? E a saída, só para relembrar, não é essencial, 0, que é aquele nosso código de. É o status, tá? Que é esse status, ele é devolvido, do kernel devolve para o sistema operacional, tá? Eu acho que é isso. Então, as inovações qual foram? A introdução do opcode ou da instrução call, sempre em seguida um rótulo, né? Como o GoSub lá do Basic. E, claro, que o call precisa de um hatch. Já a outra instrução, jump, de pular, de saltar, ele também precisa de um rótulo, né? Go to, foi até bom a gente falar em rótulo aqui, mas ela não tem retorno, ela vai e não volta. Tudo bem? Eu acho que está de bom tamanho. E na próxima aula a gente já pode falar em read, né? Da Syscall de escrita, perdão, de leitura. Então, o programa vai perguntar alguma coisa para você. Primeiro ele vai escrever, informe seu nome, por exemplo, tá? E vai aguardar uma resposta. Então ele vai read, ele vai ler o que você introduzir no teclado, né? Que você informar. Esse é um input, né? E em seguida, sim, aí ele vai realizar a função de saída, output, escrevendo, write, o que? O nome que você introduziu. É interessante, tá bom? E aí a gente vai começar a ver também a importância de rótulos, né, de segmentação aqui do código, tá? Para ficar mais fácil para leitura, para visualização. Tudo bem? Eu acho que é só. Se alguém tiver alguma dúvida, não tem problema. É só fazer a pergunta, por mais, sei lá, bobinha que seja. Não pode ter vergonha de perguntar, principalmente no início, é super normal. Digamos assim, nunca é tarde para perguntar, mas é claro que se você já está sênior, se você já está experiente, você perguntar coisas básicas, aí pega mal. Mas se você for novo, né, o estagiário, o iniciante, não tem problema, faz parte, demonstra interesse, inclusive, tá bom? Ok, combinado, pessoal. Grande abraço. Se a gente não se falar ainda neste ano que está terminando, um feliz ano novo para todo mundo, tá? E abraço. Tchau, tchau.